Salve galera, vamos resolver mais uma questão da nossa prova de linguagem do Enem 2021. E a questão de hoje é Dia Internacional dos Direitos da Infância. Nós temos um pequeno texto. Antes de ler o texto, vamos ver qual é o comando da questão, o que vai ser pedido. O texto indica que as transformações nas experiências lúdicas na infância, ou seja, a palavra-chave aqui são transformações, mudanças, nas experiências lúdicas, nas brincadeiras na infância. Então vamos ler o texto e a gente vai ter que identificar o que mudou, certo? Vamos lá, olha só. Coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos da Infância, foram apresentados diversos trabalhos que mostram as mudanças que afetam a vida das crianças. Então, já vai falar sobre mudanças, transformações. Um desses estudos compara o que sonham e brincam as crianças de hoje em relação às dos anos de 1990. E o que se descobriu é que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares do que as de 25 anos atrás. As crianças de hoje não só dedicam menos tempo para brincar, ou seja, as crianças brincam menos, certo? Como também, quando brincam, elas já brincam menos, mas quando brincam, a maioria não faz com outras crianças, está escrito outros, né? Outras crianças no parque, na rua ou na praça, mas em casa e muitas vezes sozinha. E já não brincam tanto com brinquedos, mas com aparelhos eletrônicos, entre os quais predomina o jogo individual com máquinas, ou seja, videogames. Então, o que a gente nota aqui nesse texto? O texto está comparando, né? Ele fala aqui de um estudo, na verdade o texto fala de um estudo que faz essa comparação das crianças da década de 90 com as crianças de hoje. As crianças da década de 90 brincavam mais na rua, brincavam com outras crianças, enquanto que as crianças de hoje brincam muitas das vezes em casa, certo? E normalmente com jogos relacionados a videogame, com jogos de videogame, vamos pensar dessa maneira, certo? Então, agora vamos aqui, O texto indica que as transformações nas experiências lúdicas, as transformações nas brincadeiras na infância, fomentaram as relações sociais entre crianças. Fomentar é como se estivesse ajudando, colaborou, reforçou as relações sociais entre crianças. É isso que o texto fala? Não, é muito pelo contrário. Na verdade, as mudanças que ocorreram da década de 90 para cá afastou as crianças. As crianças já não brincam muito entre si, na praça, nas ruas, e sim em casa com videogames. Ou seja, as crianças hoje acabam tendo menos amigos de infância e tudo mais. Então não é fomentaram, não ajudou, certo? Então não pode ser a letra A. O texto indica que as transformações nas experiências lúdicas, o que as transformações fizeram? Ajudou as relações sociais entre crianças? Não. Tornaram o lazer uma prática difundida entre as crianças. Por quê? Antigamente o lazer não era uma prática das crianças, muito pelo contrário. Antigamente as crianças também brincavam. O texto ele fala sobre a mudança no tipo de brincadeira, na como ocorre a brincadeira. Não está dizendo que as crianças não brincavam, certo? Então, a letra B não faz nem sentido. Letra C, incentivaram a criação de novos espaços para se divertir. Não, o texto não fala de incentivo. Para falar a verdade, ele quase que soa como uma crítica, certo? Onde as crianças antes tinham relações interpessoais muito maiores do que hoje. Hoje elas acabam sendo muito sozinhas, ok? E não está falando de espaço para juntar as crianças, incentivou a construção de praças ou coisas que reúnam as crianças. Não, certo? Então não faz sentido a letra C. Agora a letra D, que é o nosso gabarito, promoveram uma vivência corporal menor ativa. Ou seja, o que isso significa? As crianças, quando brincavam, as atividades físicas promovidas por crianças eram as brincadeiras. A criança não vai para a academia, a criança não faz uma atividade física. Então, a atividade física delas eram as brincadeiras. Ela correr na rua, pique-pega, jogar bola, essas coisas. E com as mudanças, com as transformações nessas experiências lúdicas, note que as crianças hoje brincam dentro de casa, sentada na frente de uma televisão ou de um computador. E isso até a gente pode, se fosse um tema, né,
para uma redação do Enem, você pode puxar várias coisas importantes, como que isso tem contribuído para o aumento da obesidade infantil. As crianças hoje já não brincam na rua, não correm, não faz nenhum tipo de atividade ali que antigamente era atividade de criança, certo? E você, se fosse um tema de redação do Enem, você poderia explorar por esse lado, certo? Mas aqui no caso, promovem uma vivência corporal, ou seja, uma atividade corporal menor, menos ativa, ok? Aqui seria corporal menos ativa, certo? E isso, de fato, o texto aponta, por elas brincarem sozinhas, em casas e com máquinas, ok? Letra E, contribuíram para o aumento do tempo dedicado para brincar. Não, na verdade, o texto, logo no início, ele diz assim, ó, mostram que mudança afetam as crianças. Um desses estudos compara o que são as crianças hoje em relação aos anos 90 e descobriu que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares. Ou seja, elas têm até menos tempo ali para se divertir e estão sobrecarregadas fazendo atividades extracurriculares. Ou seja, contribuiu para o aumento do tempo dedicado para brincar? O texto não fala isso, o texto fala ao contrário, tá? Então, por eliminação, você já ficaria com a letra D, uma vez que todas as outras soam contrário àquilo que o texto está apontando, tá? O nosso gabarito, letra D. Lembrando, esse videozinho, ele vai vir aqui para baixo como vídeo explicativo. Então, se você quiser o link dessa plataforma que eu estou usando, é a plataforma aqui do canal, tá? A gente está fazendo todas as questões aqui, ó. Você pode ver aqui embaixo, ó, as questões que a gente já fez. A gente vai fazer todas as questões do Enem, certo? Você pode ir marcando o que você já fez, o que você não fez. E os vídeos vão vir todos aqui para a nossa plataforma de estudo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!